Graça e paz, meu amado, minha amada, povo que vive no Espírito. A palavra de Deus diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitamos com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, que nós sejamos sempre filhos da obediência. Meus amados, viver pelo Espírito em um corpo de carne pode até parecer difícil, complicado para algumas pessoas, mas na verdade não é assim. Isso é exatamente o que Deus espera de nós, já que a carne para nada aproveita. Ninguém consegue ver o Espírito, então viver pelo Espírito significa viver pela fé, por aquilo que não vemos, mas pelo que cremos. Essa é a postura esperada para um crente que vive pela graça de Jesus. Viver pela graça, meus amados, é viver pela fé. No entanto, meus amados, não se confundam. Existem muitas denominações que, muito embora adotem a graça como nomenclatura, na verdade não tem nada de graça, mas vivem ainda presas à lei de Moisés e algumas até mesmo à idolatria. Muita atenção, meus irmãos. Todos sabemos que somos peregrinos neste mundo e que a carne veio do pó e para o pó voltará. Mas o Espírito segue a sua missão por um caminho definido por Deus e pelas nossas ações aqui neste mundo. Deus nos dá toda a orientação de como viver de modo agradável a Ele. E o Espírito Santo nos conduz para tirarmos o melhor proveito desta vida, construindo a nossa vida eterna. Deus fala, meus amados, através da Bíblia, através dos bons pastores, dos verdadeiros profetas, mas o povo não quer ouvir. Livro de João, capítulo 14, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Meus amados, viver em Espírito, meus amados, é viver pela graça, pela fé em Jesus. Não é pela fé num copo d'água, no óleo ungido, na água do Rio Jordão, na camisa manchada de sangue. Afaste-se, meu irmão, da idolatria. Quem prega a graça genuína, meus amados, prega Jesus, nada mais. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meus amados, existem doutrinas que simulam a graça de Jesus, mas que de repente afundam o pé na lei e na idolatria. Cuidado com elas. 1 Coríntios 10, 21, a palavra de Deus diz assim: Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis
ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Meus amados, quem está na carne vive para as coisas do mundo, se importa com as coisas do mundo, não consegue enxergar adiante, onde a carne não chegará. Mas quem não é deste mundo, pensa nas coisas do futuro, sabendo que aconteça o que acontecer, nesta vida, a vida eterna está garantida pela promessa de Jesus. Livro de João, capítulo 14, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus amados, glórias a Deus, isso é Jesus falando, isso é uma promessa para nós que somos fiéis. Não é uma promessa para o mundo. Hein? Meus amados, quem está em espírito, vive pela graça, pela fé em Jesus e nas suas promessas. Cuida do seu corpo físico, a carne, porque ele é templo do Espírito Santo. Não cultua o próprio corpo, cuida do corpo. Mas quem está em espírito, meus amados, tem os seus olhos, mente e coração voltados para Jesus Cristo e não se desvia dele, aconteça o que acontecer. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra no trono de Deus. Glórias a Deus. Meus amados, a lei é um ministério de condenação e morte. E é óbvio que pela lei ninguém será salvo. Rejeite a lei, meus irmãos. Vivamos a graça de Deus. Segunda carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Meus amados, glórias a Deus. Os que estão na graça, meus amados, são abençoados com o crente Abraão e receberão a salvação porque vive de acordo com a vontade de Deus. Deus é Espírito e importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Meus amados, a salvação é pela graça, não é pela lei de Moisés, tampouco pelo uso de objetos de idolatria. Observe, meus amados, que o apóstolo Pedro, que pregava a lei de Moisés, reconheceu isso. Atos 15:10, ele diz assim: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar?
mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Meus amados, se a tua doutrina, preste atenção, contém sacrifícios, jejuns, batismo nas águas, vigílias, subida aos montes, você está vivendo a lei de Moisés. E se a tua doutrina contém idolatrias, copo d'água, objetos, qualquer coisa que se interponha entre você e Deus, você está vivendo na carne, na idolatria. Fuja, irmão, porque você não está no caminho da salvação. Quando Jesus vier, vai me encontrar na graça, no Espírito. E é assim como eu viverei com Ele para sempre. E você, meu irmão? Ainda dá tempo de mudar, mas é pouco tempo. Não perca mais tempo, não espere mais. É agora, meu amado. Fique na graça e na paz do Senhor.